O quinto dia de guerra no Oriente Médio, o exército de Israel se prepara para invadir a faixa de Gaza nas próximas horas. O conflito entre Israel e Hamas é um dos mais antigos e complexos do mundo. O conflito envolve duas partes principais: o Estado de Israel, um país judeu localizado no Oriente Médio, e o Hamas, um grupo militante palestino que governa a faixa de Gaza. O conflito é marcado por uma disputa territorial, com ambos os lados reivindicando o mesmo território. Israel é acusado de discriminação e opressão contra os palestinos. Por outro lado, o Hamas é acusado de terrorismo e de usar a violência para alcançar seus objetivos. Este conflito já causou a morte de milhares de pessoas em ambos os lados, ao longo de toda a história. Algo realmente triste, mas que tem um significado forte para ambas as religiões envolvidas nesta guerra. O conflito entre Israel e Hamas é um conflito complexo e sem uma solução fácil. As origens do conflito entre essas duas partes remontam à criação do Estado de Israel em 1948. Até então, a região que hoje é Israel e a Palestina era habitada por uma população mista de judeus, árabes e cristãos. Após a Segunda Guerra Mundial, o movimento sionista, que defende a criação de um Estado judeu na Terra Santa, ganhou força. Em 1947, a Organização das Nações Unidas aprovou um plano de partilha da Palestina em dois estados, um judeu e um árabe. No entanto, o plano foi rejeitado pelos árabes, que iniciaram uma guerra contra Israel. A Guerra de 1948 terminou com a vitória de Israel, que conquistou a maior parte da Palestina. Cerca de 700 mil palestinos foram expulsos ou fugiram de suas casas durante a guerra, e eles e seus descendentes tornaram-se refugiados. A criação de Israel foi um evento traumático para os palestinos, que o consideram uma ocupação ilegal de suas terras. No início da década de 1980, o Hamas surgiu com um grupo militante palestino que busca a destruição de Israel e a criação de um Estado palestino. O Hamas ganhou força nos anos seguintes e assumiu o controle da faixa de Gaza em 2007. O conflito entre Israel e Hamas continuou nos anos seguintes, com períodos de escaladas da violência. O conflito mais recente eclodiu em 2023, com o assassinato do líder do grupo palestino. Foi um duro golpe para o Hamas, e o grupo prometeu retaliação. Em 8 de outubro, o Hamas lançou uma série de foguetes contra Israel, iniciando assim o conflito. O conflito se intensificou nos dias seguintes, com Israel respondendo com bombardeios na faixa de Gaza. O conflito durou 11 dias e resultou na morte de centenas de pessoas, a maioria delas civis inocentes. Você que me assiste agora com certeza sabe os danos que essa guerra vai causar na vida dessas pessoas inocentes. Elas vão ficar sem moradia, sem acesso a água e comida, sem comunicação com seus familiares e até mesmo o pior pode acontecer, perder as suas vidas. Afinal, a guerra é isso, né? É destruição, tragédia, fome. Não tem como extrair nada de bom de uma guerra. Agora também nós não podemos esquecer a questão religiosa em meio a esse conflito. Israel é um estado judeu e o judaísmo é a religião oficial do país. Israel acredita que os judeus são descendentes diretos de Abraão, através de seu filho Isaque. Os judeus acreditam que Deus prometeu a Abraão que sua descendência herdaria a Terra Santa. Já o Hamas acredita que os palestinos são os verdadeiros descendentes diretos de Abraão, através de seu filho Ismael. Os palestinos acreditam que Deus prometeu a Abraão que sua descendência também herdaria a Terra Santa. Essa disputa sobre a herança de Abraão é um dos principais obstáculos para a resolução do conflito. Ambos os lados acreditam que têm o direito exclusivo de viver na Terra Santa, e ambos os lados também acreditam que a outra parte não tem direito de estar lá. Você pode perceber que existe uma certa semelhança na crença religiosa de ambas as partes, mas também há uma discórdia entre eles. Quando falamos de conflitos envolvendo religião, não dá para simplesmente dizer quem está certo, pois ela envolve a fé. Fé é a crença em algo que não pode ser visto ou provado. É a confiança em alguém ou algo, mesmo que não haja evidências para apoiar essa crença. A fé pode ser uma fonte de força e conforto para as pessoas. Ela pode ajudar as pessoas a lidar com situações difíceis, como a perda de um ente querido, uma doença grave ou até mesmo a esperança de um futuro melhor.
Ou seja, toda vez que é usada a violência para convencer alguém que a sua crença é a correta, você só está gerando mais discórdia. Por exemplo, se eu acredito em um Deus específico e quero apresentar para o meu coleguinha a minha crença, não vai ser legal eu atirar bombas na casa dele. Não vai adiantar sequestrar a família dele. Não vai adiantar privar ele da educação e oprimir a vida dele, simplesmente para provar que eu estou certo.